Bom dia. Nosso trabalho é sobre a salinidade do solo. As integrantes do grupo são Ana Luísa Moura Fernandes, Giovana Martins de Paula Dias e Giovana Fernandes Araújo. Salinização do solo. A salinização do solo é um processo de acumulação de sais minerais da terra. Esse aumento de concentração de sais prejudica as propriedades do solo e, consequentemente, o crescimento da planta. Procedimento. Para começar, vamos precisar de identificação, usando a fita e a caneta. Uma colher, água, sal, 3 vasos para jardinagem ou 3 copos de plástico. Pode usar também uma garrafa PET cortada ao meio. Terra para jardinagem e 9 sementes de feijão. Fazer alguns furos no fundo dos copos de plástico com auxílio de tesoura ou de prego quente para o escoamento da água, que irá ser regado. Preencher mais da metade dos copos ou vasos com solo, o mesmo solo para todos os copos ou vasos. Colocar os vasos ou copos já preenchidos com o solo sobre os pratos plástico para receber a água escoada e regada. Colocar 3 sementes de feijão em cada vaso ou copo e enterrar cerca de 1 centímetro. Bom, depois vamos umedecer a terra de cada vaso ou copo com água de torneira. Cuidar para deixar os vasos úmidos e não encharcados. Aguardar alguns dias, que varia em torno de 1 semana, o crescimento das plântulas em cada vaso até que se abram as 2 primeiras folhas. Os vasos devem estar mantidos sempre úmidos e não encharcados e sob insolação direta, por exemplo, em uma janela. Após as plantas abrirem as primeiras folhas, identificar e enumerar cada vaso fixando pedaços de fita crepe, sendo no vaso 1, água com sal, no vaso 2, água sem sal, água de torneira, e no vaso 3, sem regar. Bom, depois vamos preparar a solução salina com um copo de 200 ml de água, de massa de tomate ou de requeijão e uma colher de sopa cheia de sal de cozinha. Agitar bem essa mistura com a colher até que o sal se dissolva na água. Regar o vaso número 1 com essa solução salina. Não encharcar, apenas umedecer. Observar o que acontecerá em 1 ou 2 horas. E depois regar o vaso número 2 com água de torneira. Não encharcar, apenas umedecer. Mantemos o vaso 3 sem regar até o final do experimento, até que a planta seque e morra. Chegamos à conclusão que quando a água salgada entra no solo, a planta tenta absorvê-la por suas raízes como a água normal. No entanto, a água salgada não permite osmose através dos tecidos vegetais da planta. É tão denso que a solução salina realmente extrai a água da planta, desidratando e eventualmente a matando. Se a água salgada não secar, a planta ela pode estar recebendo água diluída, ou seja, de outras fontes. Também existe o risco de intoxicação por sal. Muito sal interfere nos processos químicos que a planta usa para espalhar os nutrientes e converter os produtos químicos em açúcares úteis. Essa ingestão de sal também matará a planta. Assim, a maioria das moléculas de água em um solo úmido não estão muito próximas da superfície das partículas e, deste modo, não são fortemente retidas pelos sólidos do solo, a matriz. Nessa condição, as moléculas de água possuem uma considerável liberdade de movimento, então seu nível de energia é próximo ao nível da água pura. Em um solo seco, a água remanescente é localizada nos poros menores e finos filmes de água, sendo fortemente retidas pelos sólidos do solo. Assim, as moléculas de água em um solo seco possuem pouca liberdade de movimento e o seu nível de energia é muito menor do que o da água em solos úmidos.
Se amostras dos solos úmidos e secos são colocadas em contato, a água se movimentará no solo úmido. Então, maior estado de energia. Para o solo seco, menor estado de energia. Agradecemos pela paciência e por assistir o nosso trabalho em nome de todas do grupo. Muito obrigada.